E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre uma decisão absolutamente bombástica que está sacudindo a indústria automotiva global e que representa mais um capítulo da guerra econômica e tecnológica entre China e Ocidente. Estamos falando da reação da China após uma decisão surpreendente da Volkswagen relacionada ao confisco ou restrição da Nexperia, empresa de semicondutores de propriedade chinesa operando na Europa. E olha, o que a China decidiu fazer em resposta está deixando executivos da Volkswagen e de toda a indústria automotiva ocidental completamente apavorados. Não estamos falando de uma simples disputa comercial ou ajuste de tarifas. Estamos falando de uma retaliação estratégica calculada que pode custar bilhões à Volkswagen e redefinir completamente a presença de montadoras ocidentais no maior mercado automotivo do mundo. A China não está apenas fazendo ameaças vazias. Está tomando ações concretas que já estão tendo impacto real nos resultados financeiros e nas operações da Volkswagen na China. Neste vídeo completo, vamos destrinchar exatamente o que aconteceu com a Nexperia e por que isso gerou essa crise, entender qual foi a decisão específica da Volkswagen que provocou a ira de Pequim, analisar em detalhes a retaliação chinesa e suas múltiplas dimensões e, principalmente, discutir as implicações massivas disso para a indústria automotiva global, para a guerra tecnológica sino-ocidental e para o futuro da globalização. Você vai descobrir como decisões políticas sobre segurança nacional estão tendo consequências econômicas devastadoras para empresas que ficaram presas no meio desse confronto entre superpotências. Prepare-se, porque essa análise vai revelar como a China está usando seu mercado massivo como arma econômica, como empresas multinacionais estão sendo forçadas a escolher entre lucros e lealdades políticas, e como o conceito de empresa global está se tornando cada vez mais insustentável em mundo fragmentado. Então ajusta aí, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque essa é informação crucial sobre economia e geopolítica que todos precisam entender. Vamos começar. Antes de mergulharmos na crise atual envolvendo Volkswagen e China, precisamos primeiro entender o contexto completo do caso Nexperia, porque é esse incidente que detonou toda essa cadeia de eventos. E o caso Nexperia é em si mesmo fascinante e revelador sobre as tensões tecnológicas entre China e Ocidente. Nexperia é empresa holandesa de semicondutores especializada em componentes discretos, lógica e MOSFETs. Basicamente, chips e componentes eletrônicos essenciais para praticamente toda a eletrônica moderna, incluindo automóveis. A empresa tem fábrica importante em Newport, País de Gales, no Reino Unido, que é a maior fabricante de semicondutores do Reino Unido e emprega cerca de 500 pessoas. Aqui está o detalhe crucial. Nexperia foi adquirida em 2016 por Wingtech Technology, conglomerado chinês de tecnologia. Então, tecnicamente, Nexperia é empresa chinesa operando em solo europeu e britânico. Durante anos, isso não foi problema particular. Nexperia continuou operando, produzindo chips, empregando trabalhadores locais, funcionando normalmente, mas em 2022, tudo mudou. O governo britânico, sob pressão crescente dos Estados Unidos e em meio a preocupações aumentadas sobre segurança nacional e dependência tecnológica da China, começou a revisar aquisições chinesas de ativos tecnológicos estratégicos no Reino Unido. A fábrica da Nexperia, em Newport, tornou-se foco de escrutínio particular. Em julho de 2022, o governo britânico, sob liderança do então primeiro-ministro Boris Johnson e depois Liz Truss, iniciou investigação de segurança nacional sobre a propriedade chinesa da Nexperia. As preocupações citadas incluíam potencial para a tecnologia de semicondutores ser usada militarmente pela China, risco de espionagem industrial ou inserção de backdoors em componentes críticos e, mais amplamente, o fato de permitir que China controlasse infraestrutura tecnológica crítica em país aliado ocidental.
mundial. A pressão vinha especialmente dos Estados Unidos. Washington estava ativamente tentando construir coalizão de países para limitar acesso chinês a tecnologias de semicondutores avançados, como parte de estratégia mais ampla de contenção tecnológica da China. Reino Unido, como membro da aliança Five Eyes e parceiro próximo do CCSAO, estava sob pressão significativa para alinhar suas políticas com Washington. Em novembro de 2022, o governo britânico tomou decisão dramática. Ordenou que o WingTech vendesse pelo menos 86% de sua participação na fábrica de Newport da Nexperia, efetivamente forçando desinvestimento chinês. O governo alegou que propriedade chinesa representava risco à segurança nacional. Foi essencialmente confisco parcial ou pelo menos forçamento de venda sob coerção. A decisão foi recebida com fúria em Pequim. China viu isso como ato hostil, discriminação contra empresas chinesas e violação de princípios de livre mercado que o Ocidente supostamente defende. Porta-vozes chineses condenaram a decisão como protecionismo e discriminação baseada em ideologia, em vez de preocupações legítimas de segurança. Mas Reino Unido não estava sozinho. Outros países europeus também começaram a tomar ações similares contra aquisições e operações chinesas em setores tecnológicos considerados estratégicos. A Alemanha, por exemplo, bloqueou ou restringiu várias tentativas de empresas chinesas adquirirem fabricantes de chips alemães e outras empresas de tecnologia. E é aqui que Volkswagen entra na história. A Volkswagen, como todas as grandes montadoras, depende massivamente de semicondutores para veículos modernos. Carros contemporâneos têm centenas de chips controlando tudo desde motor até sistemas de entretenimento. E Volkswagen, como maior montadora da Europa e uma das maiores do mundo, tem cadeias de suprimento complexas que incluem múltiplos fornecedores de chips, incluindo Nexperia. A Volkswagen estava em posição delicada. De um lado, tem operações massivas na China. China é de longe o maior mercado individual da Volkswagen, representando aproximadamente 40% de suas vendas globais. Volkswagen vende mais carros na China do que na Europa ou América do Norte. Tem joint ventures com fabricantes chineses, fábricas extensivas em território chinês e planos de investimento de bilhões para expandir presença especialmente em veículos elétricos. Do outro lado, Volkswagen é empresa alemã e a Alemanha é membro da União Europeia e aliado da OTAN, estreitamente alinhado com Estados Unidos em questões de segurança. Havia pressão política crescente sobre empresas alemãs para reduzir dependência de China e apoiar medidas de segurança tecnológica ocidentais, incluindo restrições sobre empresas chinesas de semicondutores. Volkswagen inicialmente tentou manter neutralidade, declarando que questões de segurança nacional eram para governos decidirem e que eles apenas queriam acesso confiável a componentes de qualidade. Mas essa posição de ambos os lados do muro estava se tornando insustentável à medida que pressões aumentavam. Agora vamos ao momento crítico que detonou a crise atual. Em março de 2024, a Volkswagen tomou decisão que, embora pareça técnica na superfície, foi interpretada pela China como o alinhamento definitivo com o campo anti-China ocidental. E foi essa decisão que provocou retaliação devastadora que estamos vendo agora. O que exatamente a Volkswagen decidiu? A empresa anunciou que estava diversificando sua cadeia de suprimentos de semicondutores para reduzir dependência de fornecedores chineses ou de empresas de propriedade chinesa. Especificamente, Volkswagen declarou que estava reduzindo significativamente compras da Nexperia e de outros fornecedores de propriedade chinesa, realocando contratos para fornecedores europeus, japoneses e sul-coreanos. A justificativa oficial da Volkswagen foi puramente sobre resiliência de cadeia de suprimentos e gestão de risco. Eles argumentaram que após disrupções durante pandemia, Covid-19 e escassez global de chips em 2021-2022, era prudente diversificar fornecedores e não depender excessivamente de qualquer fornecedor único ou região geográfica. Mas ninguém acreditou que era decisão puramente técnica. O timing era suspeito.
vindo logo após controvérsia sobre Nexperia no Reino Unido, e em meio a pressões crescentes de governos ocidentais para que empresas reduzissem exposição tecnológica à China. A linguagem usada em anúncio, embora cuidadosa, deixava claro que preocupações geopolíticas eram um fator. Mais revelador, vazamentos para a mídia alemã de fontes internas da Volkswagen confirmaram que decisão foi tomada após consultas com o governo alemão e sob pressão de stakeholders políticos preocupados com dependência de tecnologia chinesa. Essencialmente, Volkswagen estava sendo pressionada a escolher lado e escolheu alinhar-se com o Ocidente, mesmo sabendo que isso poderia provocar retaliação chinesa. A decisão foi também enquadrada em contexto de pivô mais amplo da Volkswagen em direção a veículos elétricos e tecnologias futuras. Executivos da Volkswagen argumentaram que para a futura geração de veículos elétricos e autônomos, queriam cadeias de suprimento alinhadas com parceiros que compartilhassem valores e padrões similares, linguagem codificada que claramente excluía fornecedores chineses. A reação inicial de Pequim foi relativamente contida publicamente, mas feroz nos bastidores. Autoridades chinesas convocaram executivos da Volkswagen na China para discussões, palavra diplomaticamente neutra para o que foram essencialmente advertências severas sobre consequências de decisão. Porta-voz do Ministério do Comércio chinês emitiu declaração dizendo estar profundamente preocupado com discriminação contra empresas chinesas e alertando que tais ações prejudicariam cooperação mutuamente benéfica e teriam consequências. Era linguagem diplomática, mas a ameaça era clara. Mas a verdadeira retaliação não veio em forma de declarações públicas ou ações governamentais formais. Veio de forma muito mais sutil, insidiosa e devastadoramente eficaz, através de multiplicidade de ações que coletivamente estão tornando operações da Volkswagen na China cada vez mais difíceis e menos lucrativas. Vamos agora aos detalhes específicos da retaliação chinesa, porque é aqui que a história fica realmente interessante e preocupante. A China desenvolveu um arsenal sofisticado de ferramentas de coerção econômica que são difíceis de provar formalmente, mas extremamente eficazes na prática. Primeira dimensão da retaliação: obstáculos regulatórios súbitos e inexplicáveis. Semanas após o anúncio da Volkswagen, suas operações na China começaram a enfrentar atrasos inexplicáveis em aprovações regulatórias necessárias para tudo, desde novos modelos de carros até expansões de fábrica. Processos que normalmente levavam semanas ou meses, de repente estavam levando tempo indefinido. Por exemplo, Volkswagen tinha planos de lançar novos modelos elétricos no mercado chinês no segundo semestre de 2024. Aprovações regulatórias, que deveriam ser rotineiras, de repente estavam presas em revisão adicional. Oficialmente, autoridades chinesas citavam preocupações técnicas de segurança que precisavam ser investigadas mais profundamente. Na prática, era obstrução deliberada. Pedidos de licenças para a construção de nova instalação de produção de baterias foram similarmente atrasados indefinidamente. Volkswagen tinha anunciado investimento de 2 bilhões de euros na fábrica, mas não podia começar construção sem aprovações necessárias que simplesmente não vinham. Segunda dimensão: auditorias fiscais e investigações antimonopólio. Autoridades fiscais chinesas iniciaram auditoria de rotina das operações chinesas da Volkswagen. Qualquer empresa operando na China conhece essas auditorias. São extremamente intrusivas, demoradas, custosas e podem resultar em multas massivas por violações técnicas de leis tributárias extremamente complexas. Simultaneamente, regulador antimonopólio chinês anunciou que estava revisando práticas de precificação e acordos com dealers da Volkswagen por potenciais violações de leis de concorrência. Novamente,
formalmente justificado como aplicação normal de leis, mas timing e intensidade sugeriam motivação política. Terceira dimensão: pressão sobre parceiros locais. Volkswagen opera na China através de joint ventures com empresas chinesas, especificamente SAIC Motor e FAW Group. De repente, esses parceiros começaram a mostrar relutância em aprovar novos investimentos ou expansões propostas pela Volkswagen. Fontes internas relatam que parceiros chineses receberam orientação de autoridades, sugerindo que seria prudente reavaliar compromissos com Volkswagen, dada incerteza sobre comprometimento de longo prazo da empresa alemã com o mercado chinês. Era pressão indireta, mas eficaz. Quarta dimensão, e talvez mais devastadora: campanha organizada de mídia negativa e boicote de consumidores. Mídia estatal chinesa começou a publicar artigos questionando qualidade e segurança de veículos Volkswagen, destacando recalls e problemas técnicos de forma que não faziam com outras marcas. Influenciadores nas redes sociais chinesas, muitos com conexões com o Estado, começaram a encorajar consumidores a apoiar marcas nacionais e evitar empresas estrangeiras que discriminam empresas chinesas. Hashtags anti-Volkswagen começaram a tendenciar em plataformas sociais chinesas. Resultado foi queda mensurável em vendas. Nos 3 meses após a decisão sobre Nexperia, vendas da Volkswagen na China caíram aproximadamente 15% comparado ao ano anterior, enquanto o mercado geral de automóveis chinês cresceu. Claramente, havia boicote de consumidores orquestrado, ou pelo menos encorajado por Estado. Quinta dimensão: favorecimento de competidores. Ao mesmo tempo que Volkswagen enfrentava obstáculos, suas competidoras, especialmente marcas chinesas como BYD, Geely e NIO, pareciam receber tratamento preferencialmente favorável. Aprovações mais rápidas, subsídios mais generosos, acesso preferencial à infraestrutura de recarga para veículos elétricos. Havia também pressão sobre frotas de táxis, serviços de ride-sharing e frotas governamentais para favorecer marcas domésticas sobre estrangeiras, especialmente Volkswagen. Contratos governamentais que Volkswagen historicamente competia, de repente estavam indo exclusivamente para marcas chinesas. Sexta dimensão: restrições sobre transferência de lucros. Volkswagen começou a relatar dificuldades incomuns em repatriar lucros de suas operações chinesas de volta para a Alemanha. Processos de aprovação para transferências de grande escala de capital estavam demorando meses em vez de dias, prendendo bilhões em caixa na China, onde não podiam ser usados para investimentos globais ou dividendos. Sétima dimensão: bloqueio de acesso a tecnologias e recursos críticos chineses. China domina a produção global de materiais de bateria e componentes para veículos elétricos. De repente, Volkswagen estava descobrindo que fornecedores chineses de componentes críticos de bateria estavam sem capacidade para atender pedidos, mesmo quando claramente tinham capacidade disponível. Fontes dentro da indústria relataram que fornecedores chineses receberam orientação de que seria patriótico priorizar clientes domésticos sobre estrangeiros, especialmente aqueles que não respeitam empresas chinesas. Era sabotagem de cadeia de suprimentos por procuração.
Oitava dimensão: obstáculos para talento e pessoal. Executivos e engenheiros da Volkswagen começaram a enfrentar atrasos incomuns em renovações de vistos e permissões de trabalho. Autoridades chinesas começaram a aplicar regulamentos sobre emprego estrangeiro mais estritamente contra a Volkswagen que contra outras empresas. Havia também relatos de que o governo chinês estava ativamente recrutando engenheiros e designers chineses, empregados pela Volkswagen para trabalhar para marcas domésticas, oferecendo salários substancialmente mais altos e outros incentivos. Era Brain Drain, organizados de Talent, o crítico. Nona dimensão: exclusão de eventos industriais e fóruns importantes. Volkswagen descobriu que não estava mais sendo convidada para fóruns industriais importantes, conferências sobre futuro de mobilidade elétrica e grupos de trabalho estabelecendo padrões para a próxima geração de veículos na China. Era marginalização deliberada, que limitava a capacidade de influenciar políticas e padrões. Décima dimensão, e talvez mais preocupante estrategicamente: aceleração de desenvolvimento de competidores domésticos através de transferência de tecnologia e propriedade intelectual questionável. Havia evidências crescentes de que tecnologias que Volkswagen tinha desenvolvido para o mercado chinês estavam aparecendo suspeitamente rápido em produtos de marcas chinesas. Enquanto oficialmente China tem leis de proteção de propriedade intelectual, a aplicação dessas leis é seletiva. Volkswagen descobriu que quando tentava buscar proteção legal contra a aparente violação de IP, processos eram extremamente lentos e raramente resultavam em remédios eficazes. Coletivamente, essas ações representavam campanha coordenada de coerção econômica, projetada para punir Volkswagen por decisão de reduzir dependência de fornecedores chineses e alinhar-se com políticas ocidentais, e estava funcionando devastadoramente bem. No segundo trimestre de 2024, lucros da Volkswagen de operações chinesas caíram 40% comparado ao ano anterior. Planos de investimento tiveram que ser adiados. Analistas começaram a questionar a viabilidade de longo prazo da posição da Volkswagen no maior mercado automotivo do mundo. Agora vamos analisar a resposta da Volkswagen a essa retaliação e o dilema impossível que enfrenta. Porque a situação em que Volkswagen se encontra é exemplar do dilema enfrentado por praticamente toda empresa multinacional ocidental operando na China. Internamente na Volkswagen, há debate feroz sobre como responder. De um lado, a facção argumentando que a empresa deve dobrar down na decisão de reduzir dependência de fornecedores chineses, mesmo absorvendo custos de curto prazo na China. Argumentam que, longo prazo, dependência de China é insustentável e arriscada, e que ceder à pressão chinesa agora apenas encorajará mais coerção no futuro. Essa facção aponta para vulnerabilidades estratégicas de estar muito exposto à China.
Se tensões geopolíticas escalarem ainda mais, se houver crise sobre Taiwan, se China invadir ou bloquear Taiwan, empresas ocidentais com operações extensivas na China poderiam ver ativos confiscados ou operações paralisadas. Melhor reduzir exposição agora enquanto ainda há escolha. Do outro lado, a facção argumentando que Volkswagen não pode simplesmente abandonar ou dramaticamente reduzir presença no mercado que representa 40% de vendas globais. Matemática financeira simplesmente não funciona. Perder posição na China significaria perda de receita e lucros que não podem ser compensados em outros mercados. Significaria potencialmente dezenas de milhares de empregos perdidos, não apenas na China, mas globalmente, à medida que volumes menores reduzem economias de escala. Essa facção argumenta que decisão de reduzir compras de Nexperia foi erro estratégico, motivado por pressão política mal orientada. Argumentam que Volkswagen é empresa comercial, não braço de política externa alemã ou americana, e deveria focar em maximizar valor para acionistas, não em servir agendas geopolíticas. O CEO da Volkswagen está preso no meio. Publicamente, ele tem tentado fazer damage control, declarando repetidamente que China continua sendo mercado crucial e que a empresa está comprometida de longo prazo com o mercado chinês. Houve até viagens de emergência para Pequim para reuniões com autoridades chinesas tentando amenizar a situação. Mas essas garantias foram recebidas com ceticismo, tanto em Pequim quanto em Berlim e Washington. China vê como palavras vazias, a menos que sejam acompanhadas de reversão da decisão sobre Nexperia e fornecedores chineses. Ocidente vê como potencial capitulação a coerção chinesa. Volkswagen tentou oferecer compromissos, sinalizou que poderia aumentar investimentos em pesquisa e desenvolvimento na China, poderia expandir produção local de componentes, poderia fazer joint ventures adicionais com parceiros chineses. Mas China deixou claro que essas ofertas são inadequadas sem reverter decisão central sobre cadeia de suprimentos de semicondutores. Há também pressão de acionistas. Preço das ações da Volkswagen caiu aproximadamente 20% desde o início da crise, apagando bilhões em valor de mercado. Investidores institucionais estão exigindo clareza estratégica e resolução da crise que está afetando resultados financeiros. Trabalhadores também estão preocupados. Volkswagen emprega centenas de milhares globalmente, incluindo dezenas de milhares na Alemanha, cujos empregos dependem indiretamente de vendas na China. Sindicatos trabalhistas estão pressionando o management para resolver crise e proteger empregos. Governo alemão está similarmente dividido. Há pressão de Washington para que a Alemanha apoie suas empresas em resistir à coerção chinesa. Mas há também reconhecimento pragmático que a economia alemã depende enormemente de exportações para a China. E antagonizar Pequim tem custos que vão além de apenas Volkswagen. Chanceler alemão tentou mediar, enviando delegação de alto nível para Beijing para discutir não apenas a situação da Volkswagen, mas relações econômicas sino-alemãs mais amplamente.
Mas essas conversas têm sido frustrantes, com China deixando claro que vê isso como questão bilateral entre governo chinês e Volkswagen, não como disputa entre estados. Agora, em outubro de 2024, situação continua sem resolução clara. Volkswagen não reverteu publicamente sua decisão sobre Nexperia, mas há relatos de que, silenciosamente, está renegociando alguns contratos com fornecedores chineses, possivelmente como forma de gesto de boa vontade para amenizar Beijing. Mas dano já está feito. Confiança foi quebrada, e China deixou claro que empresas estrangeiras que desrespeitam interesses chineses enfrentarão consequências. Isso envia mensagem gelada para todas as outras multinacionais ocidentais operando na China. Vamos agora ampliar para implicações maiores dessa saga para a indústria automotiva global e para a competição sino-ocidental mais amplamente. Porque isso não é apenas sobre uma empresa, é sintoma de mudanças tectônicas na economia global. Para a indústria automotiva especificamente, caso Volkswagen é alerta vermelho. Praticamente toda grande montadora ocidental, Mercedes, BMW, GM, Ford, Stellantis, tem exposição significativa ao mercado chinês e dependências de fornecedores e componentes chineses. Todas estão observando a saga da Volkswagen com horror crescente, percebendo que poderiam facilmente ser próximas. Estamos vendo o início de fragmentação real da indústria automotiva global em blocos regionais separados. Em vez de cadeias de suprimento verdadeiramente globais e empresas vendendo os mesmos produtos em todos os mercados, estamos caminhando para um mundo onde há essencialmente duas indústrias automotivas. Uma ocidental, democrática, e uma chinesa, authoritarian, com sobreposição limitada. Montadoras ocidentais vão ter que escolher onde priorizar. Se escolhem alinhar com políticas ocidentais de segurança tecnológica, arriscam perder acesso ao maior mercado do mundo.